Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Eu aposto que todo mundo conhece a abertura, essa música chamada Brasil do Cazuza, que foi a abertura da novela Vale Tudo de 1988. Uma novela icônica que tem aí como um plano de fundo, né, duas vilãs extremamente cruéis, a Maria de Fátima Acioli e a icônica Odete Roitman, que não sei se vocês sabem ou lembram disso, ela era dona de uma companhia aérea chamada TCA, Transcontinental Airlines. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês, aproveitando aí essa história maravilhosa de Vale Tudo de 1988, quais foram os principais aviões que foram lançados em 1988 durante a exibição da primeira versão de Vale Tudo. Então, bora lá comigo nesse vídeo. Se não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, né? Dê aquele voto de confiança, já deixe seu like também, confiando que o vídeo vai ser legal. Tem avião aqui bem icônico, importante na aviação até hoje, tá? E compartilha aí com a galera. Então vamos parar de enrolação e bora lá pro vídeo. Solta a vinheta, vem vinheta diferente. Pois é, meu tudo, Vale Tudo foi uma novela icônica, né? É uma novela clássica que tinha aí Odete Roitman como a vilã, né, mais odiada e mais amada do Brasil, que teve lá aquele final Quem Matou Odete Roitman. E a TCA era o cenário de fundo de tudo o que acontecia nessa novela, que afinal de contas a Beatriz Segal começou com um papelzinho pequeno, que seria uma participaçãozinha para uma decisão na Transcontinental Airlines, na TCA, mas que ganhou uma proporção gigantesca e se tornou a grande vilã, a antagonista da novela. E ela discutia muito sobre os aviões, sobre os leasing. Então ela já falava de leasing, já falava de avião, de comprar, de fazer leasing de novos aviões, inclusive de trocar a frota dos 767 da TCA através de leasing. Então ali a gente conseguia ver lá depois da metade da novela ela falando bem mais da TCA, participando da TCA, que fazia parte do grupo Roitman, né? E ali agora eu vou trazer para vocês os principais aviões que surgiram em 1988 com a novela Vale Tudo. O primeiro deles que eu quero trazer aqui para vocês é o McDonnell Douglas MD-11. Pois é, mas Sandro, o MD-11 começou a voar em 1990, mas bicho, ele já vinha sendo projetado há algum tempo, já vinha fazendo alguns voos de teste em 1988, e ele foi um avião meio que para consertar as falhas que estavam acontecendo com o DC-10, que era o seu avião de base, com versões melhoradas, com novas tecnologias, né? Maior capacidade de alcance. Os testes começaram na época de Vale Tudo, em 1988, e ele tinha um alcance de voo gigantesco que dava 12.655 quilômetros, né? Para a época, isso era revolucionário, um avião alcançar distâncias tão grandes quanto essas, né? E ele tinha uma capacidade considerável de passageiros, podia transportar aí de 290 até 400 e poucos pacientes. Pacientes não, olha o lado enfermeiro falando aqui. Até 410 passageiros em até 3 classes, né? Se fosse uma classe única aí, ele poderia transportar aí até 410 passageiros. Então ele era um avião bem robusto, né? Então ele era o MD-11, ele é um turbojato, né? Ele vinha com 3 motores turbofan que podiam vir em 2 opções, o Pratt & Whitney 4460 ou o GE CF6, né? Então, que eram os mesmos usados aí no 767 e também no concorrente A330, né? Então, na época aí, mais ou menos,
um MD-11 custava bagatela entre 132 até 147 milhões de dólares, né? E ele foi produzido aí de 1988 até 2000. E aqui no Brasil ele foi voado principalmente pela Varig, a VASP também tinha MD-11 e a TAM, quando precisou lá, né, de melhorar a sua frota, a Douglas, né, que já tinha sido incorporada pela Boeing, houve aí essa fusão entre McDonnell Douglas e Boeing, né? Então eles se construíram ali, fizeram uma empresa só, e a Boeing, McDonnell Douglas, Boeing, emprestou até a chegada dos aviões maiores para a TAM um MD-11 para ela fazer os seus voos internacionais que estavam começando ali até a entrega dos seus jatos maiores, né? Então nós tivemos também outro McDonnell, né, Douglas, que surgiu em 1988, que era o MD-88, né? Esse aqui que vai estar decolando para vocês, que vocês vão estar vendo. Então, ele tinha é um avião regional, um avião pequeno, ele tem a família MD já vinha sido construída desde os meados da década de 70, então veio o MD-82, MD-87, né, chegou até o MD-90. Então o MD-88 ele foi um avião regional, ele é um avião regional, ele ainda voa, né, igual a gente vê hoje também alguns MD-11 voando, mas não como passageiros, mas cargueiros, né, principalmente aí na FedEx. O McDonnell Douglas MD-88, ele é um avião regional, tá? Um avião para curtas distâncias e para baixa densidade de pessoas. Então é um avião que tem uma autonomia relativamente não tão grande, mas também não pequena, de 4.100 quilômetros mais ou menos de alcance, e carrega aí uma quantidade média de 150 a 155 passageiros, e é um bimotor, diferente do MD-11, que era um trimotor ou um trijato. Então, o MD-88 é um bijato, né, ou avião de 2 motores, também turbofan, que vem com 2 motores Pratt & Whitney JT8D29, tá? Então, o período de produção do MD-88 foi de 1987, tá? Ele iniciou os testes, né, no final de dezembro, foi certificado e foi lançado em 1988. Então, ele foi produzido aí de 88 até 1992, um tempo de vida muito curto de produção, apesar de encontrarmos ainda bastante MD-88 voando aí com passageiros e alguns com cargas, e foram entregues aí mais ou menos 158 aeronaves. A Douglas não tinha uma boa imagem no mercado, e as pessoas, por causa do DC-10, que deu muito problema, acabaram encomendando pouco. O MD-88 vendeu aí mais ou menos 158 unidades, não achei o preço médio dele, né? E o MD-11 também, que era um grande revolucionário, né, que também se esperava vender muito, vendeu só 200 unidades aí, mundo afora, e todos os MD-11 hoje são cargueiros. E nós vemos agora para aviões que estão até hoje na atualidade voando, como o A320. Pois é, o A320, o Airbus A320, também foi um avião icônico, que teve seu primeiro voo em 1987, sendo lançado em 1988, né? Teve até um incidente no seu voo inaugural, né, que estava saindo do aeroporto e houve um stall, o avião perdeu estabilidade e caiu logo em seguida da sua decolagem numa mata. Ele nem chegou a alcançar uma altitude de voo, né? Ele terminou a pista e saiu arrastando numa florestazinha que tinha no final da pista do aeroporto, vitimou aí bastante gente. Então isso causou uma imagem na época, lá em 1988, horrível para Airbus, especialmente para o A320, que estava sendo o primeiro voo, tudo filmado, tudo visto. Mas ele foi uma revolução para a época, tá, de 1988. Então ele passou a ser, foi o primeiro avião, né, comercial a ter controles fly-by-wire, ou seja, ele tinha controles completamente computadorizados, cheio de eletrônica, e ele tinha aí também, é considerado um avião de transporte regional, com uma autonomia aí de mais ou menos 5.500 quilômetros, né? Tinha uma capacidade lá no início, 1988, razoavelmente
boa de 150 pessoas. Hoje a gente tem na família A320 aviões que levam mais de 180, 190 pessoas, né? Então ele foi evoluindo ao longo dos anos, né? O A320, e na época que ele surgiu, ele vinha com 2 motores. Ele é um bimotor, eram 2 motores turbofan, né? CFM 565A1, tá? Então era um motor super revolucionário na época, ágil, eficiente, econômico, né? E o preço dele na época era em torno de 99 milhões, e ele vem sendo produzido de 1988, quando foi lançada a novela Vale Tudo, até hoje. Hoje nós já passamos pela versão, né, Neo, versão Cell, então eles foram aprimorando, se qualificando, se tornando mais eficientes, mais leves, com alcance maior. E dos A320, da família só A320, tá? Foram vendidos aí 3.274, se a gente levar em consideração todas as versões, já foram vendidos mais de 10 mil unidades do Airbus A320. Outro icônico também, agora nós vamos falar de Boeing, surgiu aí uma das últimas versões do 737 Classic, que era o 737-400. Veio o 737-100, né, que não vendeu muito, era um avião pequenininho, que não tinha um alcance muito bom. Fizeram uma versão melhorada que foi o 737-200, né, isso lá em 1969, mais ou menos, quando o 737 foi lançado, e ele foi aprimorando, versão 100, versão 200, versão 300, a versão 300 já não estava, as empresas já não estavam se tornando muito satisfeitas com ele, e a Boeing lançou em 1988 a versão do 737-400, que ele tinha aí um comprimento um pouco maior, pra vocês verem o tamanho, né, do 737-300, né? Ele é considerado versão Classic, né? Até a 500 aí a gente chama de versão 500, 600, agora eu fiquei na dúvida se é 500 ou 600, eu sei que a versão 700 e 800 já são a NX, a New Generation, né? Que são os aviões mais novos, aí depois disso veio o MAX. Mas o 737-400 foi lançado em 1988, apesar dele ter uma capacidade menor, tá, do que o A320, que carregava aí mais ou menos 150 pessoas, né? Então, apesar dele ter uma autonomia menor do que em relação ao A320, que tinha 5.500 km de autonomia, o 737-400 voava aí mais ou menos 3.815, e esse 737-400 foi voado aqui no Brasil por empresas como a Transbrasil, como a Varig, como a VASP, voaram bastante a versão 400 do 737, né? Então ele tinha essa autonomia relativamente pequena, então ele era usado para voos curtos ou para aqueles voos pinga-pinga, que eram bem comuns na década de 1980 até 1988, aí tinha muito voo pinga-pinga, né? O pessoal saía do Rio de Janeiro para ir até Fortaleza, rodava o Brasil praticamente inteiro, porque ele não tinha lá tanta grande autonomia, e ia fazendo vários pinga-pinga para ir completando o avião, levando para mais destinos, né? Então aproveitava para abastecer por causa da autonomia e embarcavam mais gente ali. Então ele tinha uma capacidade menor, inclusive, do que o A320, né? Enquanto o A320 transportava 150, 155 passageiros, o 737-400 transportava 148. Então ele não era um avião tão grande, ele era bem para aviação regional que a Varig, a VASP e a Transbrasil utilizavam. Então o preço dele, né, era mais ou menos aí 24 milhões de dólares, e ele foi produzido de 1988, ano de lançamento do Vale Tudo, até 2000, e foi entregue aí uma quantidade de 486 aeronaves modelo Boeing 737 versão 400. Agora nós vamos falar daquele que é um clássico, o Jumbo, a rainha dos céus, o 747. Foi uma revolução quando a versão -400 desse modelo surgiu aí na Boeing, porque primeiro, né, ele foi o primeiro, né, modelo do 747 a vir com winglets, aquelas pontinhas na asa para melhorar a eficiência,
né, melhorar aí até mesmo o consumo de combustível, que já era caro nessa época de 1988, o Brasil vivia um caos e abastecer um avião também era muito caro, tão caro quanto agora, um pouquinho mais barato talvez tenha sido, e ele veio com duas novidades muito importantes, que foi o Glass Cockpit, né, traduzindo aí numa tradução livre, cabine de vidro, né, onde tudo era automatizado, tudo era eletrônico, né, tudo era com telas, já não era mais analógico, né, então isso fez com que o terceiro tripulante do 747 fosse excluído, porque até o traço 300 era o piloto, o primeiro oficial e o engenheiro de voo. Com essa mudança no cockpit, o engenheiro de voo deixou de ter função e passou a ser tripulado lá na cabine só pelo piloto e pelo primeiro oficial. Então ele foi um dos aviões do modelo 747, foi a versão do 747 mais bem vendida, ele vendeu 694 unidades, sendo produzida aí de 1988, ano de lançamento de Vale Tudo, até 2009, né? Então ele tinha como concorrentes o MD-11, né? E tinha também como concorrente o A340 da Airbus. Então ele tinha uma autonomia importantíssima, autonomia de quase 13.500 quilômetros de alcance, uma capacidade de passageiros gigantesca que chegava até 416 passageiros, numa configuração de até 3 classes, então o bicho era um jumbo mesmo, o bicho era extremamente grande, e só que tinha um problema, né? O bicho era beberrão, eram 4 motores turbofans que podiam vir em 2 opções, o Pratt & Whitney PW 4000 ou o motor da GE CF680C2, né? Ou também poderia vir a depender da necessidade da companhia aérea com motor Rolls-Royce também, né? Que era o RB211, e o preço aproximado em 2007 dessa versão aí do traço 400 do 747 varia em torno de 266 milhões de unidades. E aqui no Brasil, somente a Varig operou os modelos 747, né? Inclusive um dos últimos aí foi o 747 400 antes do seu fechamento, né, que até mesmo ela devolveu, né? A Transbrasil até ensaiou a ter um 747, mas acabou desistindo aí em função de várias razões, inclusive aí estava na época beirando falência, estava numa crise econômica muito grande. Então, Vale Tudo foi uma novela importantíssima. O ano de 1988 foi um ano icônico para a aviação, trouxe aí alguns aviões que foram e são extremamente importantes para a aviação. Todos eles, basicamente, que eu trouxe para vocês voam, exceto aí o 747-400 e o MD-11, que voam hoje exclusivamente para cargueiros. O restante, 737-400, alguns países africanos voam com passageiros. O MD-88 voa com passageiros, né? O 747 também, o 737-400 também voa com passageiros. O A320 até hoje voa com passageiro. Então, além aí da história de Vale Tudo de 1988, nós tivemos esses aviões que foram icônicos para a nossa história da aviação, e afinal de contas, a nossa grande vilã Odette Reutemann era toda poderosa dona da TCA, Transcontinental Airlines. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não é inscrito aqui no Hangar Calef, já se inscreva, já deixa seu like aqui antes desse vídeo terminar. Compartilha com a galera, coloca aqui nos comentários o que vocês querem ver mais de vídeo acontecendo aqui no canal. E eu deixo para vocês um beijo no coração, um abraço de urso e fui. Valeu, Brasil!